pessoal, seja bem-vindo a mais um culto. Espero que você sinta muita presença de Deus. Já vamos preparando já com o Espírito Santo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, que o Senhor está nos fazendo, Pai. Senhor, já venha encher nós com o teu Santo Espírito, Pai. Já venha encher nós com sua paz, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, que esse culto, Senhor, Tu venhas falar conosco, Pai. Não seja só mais um culto, mas seja mais um momento contigo, Senhor, mais um aprendizado contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém.
você aí de casa, mas eu, quando quero dar um presente para alguém, eu vou escolher aquilo que eu gostaria de ganhar. E eu fico, meu marido sabe, ansiosa para dar esse presente. Eu fico muito feliz quando eu dou esse presente e quando eu vejo a reação daquele que está recebendo. Você que está em casa, não sei se você já passou por isso, em dar algo para alguém e aquilo suprir mais você do que aquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. É melhor dar do que receber. Lá em Provérbios nós vamos ver que como é bom dar com generosidade. Então eu te convido nessa noite, você pegar aí a sua oferta de amor a Deus, a sua oferta, o seu dízimo, eu não sei, mas eu te convido a pegar com toda alegria e dar na casa de Deus. Nossos dados estarão aqui embaixo. Se você quer contribuir com a nossa casa, que é a casa do Senhor, é só entrar em contato aqui. Tem o PicPay também, é só você colocar aqui o QR Code e você pode contribuir na casa de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, ó Senhor, pelo nosso trabalho. Ó Pai, como Paulo disse, ele trabalhava para se sustentar, trabalhava para ajudar os seus companheiros. Obrigado, Pai. Obrigada por tanto amor. Obrigada, Pai, por tanta generosidade em nossas vidas, pois tu és um Deus fiel. O Senhor é um Deus fiel conosco. Nós queremos consagrar agora toda a oferta, todo o dízimo lançado na sua casa. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor. Espero que você já tenha aí aproveitado o seu tempo de louvor, o tempo de adoração, o tempo da oferta. São tempos maravilhosos. Nós estamos vivendo coisas incríveis e hoje a gente gostaria de compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem feito em nós com vocês. Vamos relembrar algumas coisas que a gente tem feito. Mês passado nós entramos com o tema Entre no Rio. Nós falamos sobre você entrar no rio, que era Deus, se aprofundar nele, conhecer mais. Falamos também sobre você sair desse rio e ser aquele que flui pelas nações, que flui através das vidas, que flui com seus amigos, que leva esse rio para outras pessoas. Então nós falamos, entre no rio, saia do rio. Nós tivemos aí a nossa live especial do Setembro Amarelo. E na nosso último encontro, que foi no Zoom, nós tivemos aí um tema sobre comunhão. Certo? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. O verso principal que nós teremos é o 18, tá? Mas eu quero, porém, começar do verso 16. Mas o tema mesmo é no 18. Então, o verso 16 de 2 Coríntios 3 fala assim: quando, porém, se converterem ao Senhor, então o véu será removido. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E chegamos ao nosso tema. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar então? Jesus, eu te peço que o Senhor venha me usar agora para que tudo que eu falar, Senhor, daqui em diante seja guiado pelo seu Espírito. Eu peço, Senhor, que o Senhor tire de mim toda a vontade de dizer algo meu, mas que eu possa dizer exatamente aquilo que os céus desejam para esta nação, que os céus desejam para as nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim agora, vem sobre cada um que está ouvindo essa palavra, vem nos encher, vem nos convencer, vem nos transformar, Jesus. Para a honra e glória do seu nome, nós oramos. Amém. Bom, então vamos lá. O verso ele começa assim, lá no verso 16, ele vai falar: quando, porém, se converterem ao Senhor, então o véu será removido. Eu fiquei pensando muito sobre essa parte, cara. Quando, porém, se converterem. Sabe, eu sempre aprendi uma coisa: conversão, ela é um processo diário. Todos os dias eu tenho que me converter ao Senhor. Aí você fala: mas como assim? Então não acaba nunca? Acaba na glória, né? A gente espera. Mas quando eu falo isso, cara, eu estou dizendo assim: Senhor, eu estou submetendo cada área da minha vida ao Senhor. Se cada dia que passar eu descobrir algo novo meu que está errado, eu quero me converter ao Senhor, eu quero voltar ao princípio, eu quero de novo ter que entrar no rio que é Deus, para que eu possa sair transformado. Se o meu problema é teimosia, Senhor, eu quero me converter ao Senhor, entrar no seu rio e sair transformado. Se o meu problema é o medo, eu quero entrar no seu rio, Senhor, sair transformado. E é muito interessante que isso é uma questão da comunhão, né? Nós falávamos muito sobre isso. No nosso último encontro, nós falamos sobre a comunhão, como os discípulos reconheceram Jesus por ter comunhão com Ele, né? E até Gênesis mesmo, quando nós voltamos ali no passado, você vai ver que quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus vai dizer: a imagem de Deus o criou. Porque semelhança se adquire. Por isso que Deus descia todos os dias no jardim para se relacionar com o homem. E aí ele vai falar assim: olha, quando vocês se converterem verdadeiramente ao Senhor, então o véu lhes será tirado. Poxa, Elvis, o que é isso? O que é o véu? Cara, eu entendo muito o véu como os dogmas que nós temos nas nossas religiões e na nossa vida. Elvis, o que são dogmas? Dogmas são coisas que você cria, coisas que você aprendeu, coisas que você acha que está certo. Então, por exemplo, eu vou dizer para você assim: eu acho que, sei lá, toda mulher tinha que usar saia. Isso é um dogma, isso é um tipo de doutrina que eu crio. Mas a Bíblia não fala: olha, vocês mulheres usem saia, ou vocês mulheres usem calça. Não, ela fala para que todas as mulheres se vistam de forma de ter um bom porte, de estar ali não fazendo algo para lascívia, né? Para tentar se mostrar, para tentar exaltar o seu corpo, para mostrar o seu corpo de forma imprudente, assim por dizer. Tem uma outra palavra que é mais meio que sensual, assim, né? Vamos deixar assim. Então, a palavra fala isso. E às vezes os meus dogmas têm essa questão. Não, eu quero que a mulher use saia. Isso é um dogma meu. Você quer dizer então que quando eu me converter verdadeiramente a Deus, eu vou parar de fazer isso? Não estou dizendo que você tem que viver uma vida sem regras. Não, o que eu estou dizendo assim é que o véu lhe será tirado. E quando esse véu é tirado, é muito interessante que você não tem mais o problema de julgar alguém por isso. Entendeu? Porque muitas vezes nós, como igreja, julgamos as pessoas pelo que nós achamos que está certo. E nós só temos o direito de julgar alguma coisa ou alguém quando a Bíblia diz que não está certo. Certo? Por exemplo, se eu sou um mentiroso. Se eu sou um mentiroso, eu tenho o direito de que a igreja me julgue e fale assim: você está errado. Porque a Bíblia fala para você: não minta. Entendeu? Então ele vai falar sobre isso, né? O véu será tirado. E que véu é esse? Cara, até mesmo esse véu de justiça, de querer provar para as pessoas, de querer mostrar que as nossas ideias estão certas, de que a nossa religião está certa, de que somente nós somos o caminho que leva para o céu. Cara, isso não existe. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, então o véu ele é removido. E ele vai falar: e o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade.
Cara, a liberdade de Cristo é algo sensacional, porque nós temos um conceito de liberdade de assim, eu faço o que eu quiser. Isso é ser livre. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero. Isso é liberdade? Não. Liberdade não é você fazer o que você quer, sabe? A liberdade, eu entendo muito isso. Cara, a liberdade que Cristo me dá, ela liberta eu de mim. Ela liberta eu dessa maldade que tem no meu coração, desse egoísmo que tem no meu coração, de eu querer fazer as coisas só para mim. E ela me liberta para que eu viva uma vida de verdade, em prol de outros, sabe? Então, quando eu vivo uma vida que não é só minha, não é só o que eu quero, mas é o que nós queremos. A vida não é para falar o que eu quero, mas o que nós queremos. Nós como igreja, como o corpo de Cristo, certos de que Ele virá, de que o dia do Senhor está próximo, de que Ele se aproxima, cara. Então nós começamos a viver uma vida em comunidade. Começamos a viver uma vida em comunhão, sabe? Não bastou eu entrar no rio e sair do rio. Eu tenho que agora entrar dentro de uma família. E essa família é a família de Deus, para que eu possa me tornar o corpo dele. E aí, vamos entrar no verso 18, que é um dos principais aqui. Mas todos nós, com o rosto descoberto, porque a gente acabou de falar, cara, eu vou tirar o véu que me tapava, eu vou tirar todos os dogmas que me prendiam e começar a viver numa liberdade de Cristo, andar sobre a luz da palavra de Deus, como diz lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra. Sabe? Então começa a andar sobre a luz da palavra de Deus. Então meu rosto está descoberto para que eu possa refletir como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória nesta mesma imagem, que é a imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Aí eu até falava com a minha esposa, cara, é muito interessante quando a gente estuda um pouquinho, que a gente começa a pegar um pouco da linguagem original. A palavra usada para glória é uma palavra chamada doxa. E doxa quer dizer a opinião, né? A opinião de Deus sobre aquilo. Então, quando eu leio aqui, eu falo assim, olha, então todos nós, com o rosto descoberto, estamos refletindo como um espelho a opinião de Deus. Lembra do que eu falei agora há pouco? Cara, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz que é. Então eu começo a refletir como um espelho a opinião de Deus. Somos transformados de opinião em opinião na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cara, a opinião de Deus sobre a sua vida, ela é algo sensacional, sabe? Quando eu entendo a opinião de Deus na minha vida, e isso eu só entendo de 3 formas. A primeira forma é me convertendo ao Senhor, eu entendendo que Ele é aquele que dá a palavra, aquele que dá a direção, aquele que determina a minha vida. Então começa de um relacionamento, tá? Consequentemente, eu vou ter que ter comunhão com Ele, tá bom? Então eu vou ter que entrar na vida do Senhor. E para eu entrar na vida do Senhor, eu preciso da Bíblia. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter um tempo de qualidade com aquele que eu chamo de meu Senhor. Sabe? Senão ele só é um patrão. Sabe? Um Senhor da sua vida, cara. A palavra diz, ele é Senhor da minha vida. Ele tem a minha vida inteira. Um patrão não. Um patrão ele tem algumas horas da sua vida. Sabe? Ele não é um professor que vai ficar com você 4 horas. Ou um patrão que vai ficar com você 8, 10, 12 horas. Ele é o Senhor da sua vida. O seu deitar, o seu levantar, o seu acordar, o seu dormir, o seu respirar, qualquer coisa, sabe? É dele. Então, eu entendo que a opinião dele sobre a minha vida é o que vai transformar isso. Então, se eu leio na palavra, eu oro ao Senhor e eu busco nele, sabe? E é muito interessante porque muitas vezes nós nos perdemos. A gente fala assim, cara, eu orei, eu senti de Deus e tal. Só que muitas vezes até o que nós oramos e muitas vezes nossas orações são interferidas pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, sabe? E é por isso que existe a palavra. A palavra ela nos confronta. Porque eu penso assim, se eu orei, digamos que eu orei, vou colocar um caso bem absurdo, mas digamos que eu orei e na minha oração, sei lá, Deus falou pra mim, beba, vai lá, enche a cara, sai bêbado, vai pra balada. E eu falo, não, mas Deus falou comigo e tudo mais. Então,
quando eu volto à palavra, quando eu me dirijo à Bíblia para ouvir o que Deus falou, porque as palavras de Deus é isso, é o que Deus falou, eu vou olhar e vou ser confrontado. E aí eu vou começar a deduzir, entender sobre a opinião de Deus, o que é a minha vontade na oração e o que é a vontade de Deus na oração. Entendeu? Por causa da Bíblia. A Bíblia te ensina o caminho. Ela é um guia para as nossas vidas. Então eu vou lá, olho e falo assim, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Aí eu começo a falar, poxa, então eu acho que não era para eu ir na balada, eu acho que não é para eu encher minha cara. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. Então, beleza, eu começo a viver uma vida de opinião de Deus, não a minha, não o que os outros pensam, sabe? Esses dias eu conversava com a pastora Loreta numa live e eu falava muito isso. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, cara, eu começo a viver uma vida. Quando eu não entendo o que eu sou em Cristo, qualquer opinião faz eu ser alguma coisa. Eu começo a andar de acordo com a opinião das pessoas. E às vezes são pessoas de Deus, mas não é a vida que Deus quis para você. Sabe? A opinião delas, o viver delas não é o seu viver. Deus, ele fala que o Espírito, ele dá sobre medida para cada um conforme é proveitoso para a edificação da igreja. E aí uma coisa que me chama muita atenção, cara, aqui, essa palavra aqui, porque nós somos transformados. Cara, quando ele vai usar essa palavra transformados, é muito interessante que nós temos, né, essa transformação. Cara, eu vou mudar, né? Eu vou estar diferente. Mas, cara, a palavra transformados aqui é algo muito mais pesado, porque ele está falando não de que eu vou mudar o meu jeito de agir, eu vou sim, mas a transformação aqui é uma glorificação. Ele compara essa transformação, a palavra usada de transformar, é como se ele dissesse a diferença entre Jesus quando viveu na terra e o Jesus ressurreto. Ele fala sobre um corpo glorificado, um corpo segundo o céu. Um corpo segundo a opinião de Deus, segundo a glória de Deus, segundo o doxa de Deus, sabe? De acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele sonha. E uma das coisas que complementa muito, que eu gostaria até de ler com vocês, deixa eu abrir aqui, já deixei até gravado, olha que legal. Tá aqui, cadê meu papelzinho? Tá aqui, ó, 29. Romanos 8, no verso 29. Olha o que ele fala. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Cara, nós acabamos de falar que nós queremos ser transformados para um corpo glorificado parecido com Jesus. Andarmos de acordo com a opinião de Deus, sabe? De opinião em opinião. O Senhor fala, Elvis, muda nisso. Beleza. E aí ele fala, Elvis, muda naquilo. Beleza. E daqui a pouco ele fala, Elvis, muda naquilo. Beleza. Elvis, melhora nisso. Beleza. Eu começo a andar conforme a opinião de Deus. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que aquele que antes já conheceu, porque ele me predestinou desde a fundação do mundo. Ele me escolheu lá atrás, antes que o mundo fosse mundo, ele já tinha determinado um futuro para mim. E eu escolho segui-lo ou não. É por isso que a gente tocou nesse ponto. Quando a gente se converter, quando a gente decidir voltar ao princípio, voltar a Deus e entender essas coisas, nós começamos a andar diferente. Porque nós começamos a andar conforme Ele predestinou para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, o primogênito entre muitos irmãos. Cara, é uma coisa até difícil de se entender um pouco, porque muitas vezes nós pensamos assim, mas ele era Jesus. Cara, eu nunca vou ser como Jesus, sabe? Eu nunca vou amar como Jesus, eu nunca vou fazer como Jesus. E a Bíblia ela não te deixa bem isso. Cara, quando Jesus ele vai embora, ele dá uma ordem, sabe? Os primeiros mandamentos, quando Jesus vai ensinar, ele fala assim, olha, ame a Deus com todo o seu mente, seu corpo, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Só que antes dele finalizar o seu ministério, anos depois, ele vai virar e falar assim, olha, amem como eu vos amei. Sabe? E eu sempre tive isso, cara, Jesus nunca daria uma ordem que seria impossível para mim. Jesus nunca daria uma ordem e dizer assim, olha, é impossível você amar como eu te amo. Entendeu? Então ele não iria falar para mim, ame como eu te amei. Mas ele falou, amem como eu vos amei.
Então é possível amar como Jesus, é possível andar como Jesus. A palavra diz que aqueles que ele predestinou, que antes ele já conheceu, ele os chamou para andarem conforme a imagem do Filho de Deus. Porque Jesus, ele não é o único, ele é o primogênito, ele foi o primeiro para que outros depois dele começassem a andar como filhos de Deus nessa terra. Cara, o Pai Nosso é o maior exemplo disso. Ele vai dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santa é a sua vontade, venha a nós com o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu, sabe? E um reino é isso, um reino é pessoas, súditos, pessoas que entenderam a sua filiação. Cara, eu sou filho de um rei e eu quero colocar nessa terra, nesta casa, neste tempo em que eu vivo, a vontade de Deus aqui, como ela é feita no céu, porque é possível. O Senhor, ele te transformou, cara, ele está te transformando de acordo com a opinião dele. A pergunta é, você quer viver uma vida segundo a opinião de Deus? Porque isso é uma escolha sua. Nós começamos o texto dizendo, quando nos convertemos, sabe? Então, primeiro ponto, cara, eu tenho que me converter, eu tenho que entrar no rio, eu tenho que sair desse rio transformado, começar a fluir, sabe? E aí eu começo a andar em comunhão, começo a me tornar semelhante ao Filho de Deus, porque ele é o primogênito, ele foi o primeiro dentre muitos. Isso é a Bíblia que diz, não é o Elvis que escolheu te dizer isso. Ah, o Elvis achou bonitinho. Não, a Bíblia diz, você, cara, tem que andar segundo a imagem daquele que te criou. E é possível? É. Mas Elvis, eu sou tão cheio de falhas, tão cheio de erros, tantos pecados. Cara, é normal, por isso que nós estamos sendo transformados de opinião, de glória em glória, de acordo com a opinião do nosso Deus. Só que eu tenho que saber a opinião desse Deus. Eu tenho que buscar a opinião desse Deus, sabe? Eu só sei o que a minha esposa gosta porque eu decidi viver uma vida com ela, sabe? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, cara, eu quero morrer por Jesus, mas ela não aprendeu nem a viver por ele. Sabe? Se você não viver por Jesus, cara, não adianta nada você ir lá. Ah, eu vou lá pro, sei lá, para Afeganistão, vou gritar, Jesus te ama e vou morrer numa cruz. Você tomar bala lá, sendo que eu não vivi uma vida. Primeiro construa dentro, entre no rio, deixe ele te inundar, cara. Deixa ele começar a fluir através de você. Viva uma vida de comunhão com Deus, mas com a igreja. Cara, se você vive uma vida e você fala assim, ah, eu sou de Deus, e você não consegue viver uma vida com os seus irmãos, você não é de Deus, cara. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E a palavra fala, ninguém pode abominar o próprio corpo. Como é que Cristo vai falar assim, sei lá, João, te amo. Mas o João fala, mas eu não amo o seu corpo. Jesus, ele não vai rejeitar o seu corpo, a igreja é o seu corpo, ela é a sua noiva. Você tem que amar a volta de Cristo, sim, mas você tem que amar a noiva dele, você tem que amar a igreja de Cristo, sabe? Porque ela é você, ela é parte de quem você é. E se ela não faz parte de quem você é, então você ou eu estamos fora disso, cara. Nós precisamos viver, cara, de acordo com a opinião do nosso Deus. Sabe? Sermos o corpo que ele espera que nós sejamos, os filhos que ele espera que nós sejamos, porque ele é o primogênito. E eu quero ser um dentre os muitos que vai viver essa plenitude, andar de glória em glória, sendo transformado de acordo com a opinião de Deus. Se ontem eu errei, hoje eu não quero errar mais. Entendeu? Se hoje eu errei, amanhã eu quero ser melhor. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor? Não, porque eu quero mostrar para as pessoas o quão bom meu Deus é. O quão melhor ele me faz ser, tá? Então eu gostaria de orar com você, cara, para a gente poder encerrar. Jesus, o Senhor que é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso Redentor, o Senhor que morreu numa cruz, mas uma das principais obras do Senhor foi a sua ressurreição, que nos trouxe vida. Eu quero te pedir, vem nos transformar de acordo com a opinião do Pai. Vem nos fazer filhos parecidos com quem o Senhor é. O Senhor nos deu poder para fazer grandes coisas. Mas antes de fazer qualquer coisa, Jesus, nós queremos ser aquilo que o Senhor desejou para nós. Aquilo que o Pai desejou para nós.
Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem nos convencer da vontade de Deus. Vem nos transformar de acordo com a vontade de Deus. Queremos te dar liberdade para agir, para nos guiar, para nos consolar, nos repreender de tudo o que não te agrada. Espírito de Deus, a sua palavra diz que onde o Senhor está, ali é liberdade. Então, Espírito Santo, tenha liberdade em mim, para que eu possa ter a minha liberdade em Ti, para viver uma vida segundo a vontade dos céus nessa terra. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Uau, que culto maravilhoso, que palavra abençoada, e eu espero que você tenha sido tocado do começo ao fim desse culto. Se você gostou, se você quer aceitar a Jesus, comente aqui embaixo, fale conosco também nas nossas redes sociais. Temos o Instagram, @Unindo Gerações. Mande um direct pra gente, nos conte como foi essa experiência. E não esquece de se inscrever no canal do MHT, curtir e compartilhar com seus amigos para que essa palavra alcance outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima!